Bom, então nessa disciplina de fundamentos de matemática, eu vou trabalhar esse material com vocês, um material que está disponível na internet da Universidade de Estácio, né? Vou aproveitar aqui, quero agradecer a quem produziu esse material, tá aí, o material está disponível na internet, vou utilizá-lo para que nós possamos trabalhar os conteúdos desse primeiro fascículo de vocês, tá? Então a gente vai começar com teoria de conjuntos numéricos e intervalos, e num próximo vídeo a gente trabalha a parte de potenciação e radiciação, produtos notáveis, fatoração e a parte de equações. Bom, conjunto, nós temos um conceito primitivo para conjunto. O que significa ter um conceito primitivo? É que não existe uma definição para conjunto, simplesmente nós aceitamos a ideia do que seria conjunto, que no caso seria uma coleção de objetos, onde esses objetos vão ser chamados de elementos desse conjunto. Por exemplo, um time de futebol é um conjunto, onde cada jogador desse time é um elemento desse conjunto. Bom, existem três maneiras de nós representarmos um conjunto. Pode ser por enumeração de elementos, também chamado de forma tabular, através de propriedade característica, ou uma representação gráfica, que nós utilizamos a ideia de diagrama de Euler-Venn. Bom, a primeira que é chamada de forma tabular ou de enumeração de elementos, nós representamos os elementos entre chaves e separados por vírgula, como você pode observar aqui nos exemplos que estão aqui trabalhados, né? Nós temos aqui o primeiro exemplo, o conjunto das vogais, aqui ele chama de conjunto A, né? A, E, I, O, U, então os elementos vieram entre chaves e separados por vírgula. Aqui um outro conjunto que ele chama de conjunto B, geralmente os conjuntos vão estar associados a uma letra maiúscula, né? Onde os elementos são os números 1, 2, 3 e 4. Então, a enumeração de elementos, quando nós colocamos os elementos entre chaves e separados por vírgula. A propriedade característica é quando nós citamos uma determinada propriedade para esse conjunto, né? Nós indicamos uma propriedade que esse conjunto tem. Por exemplo, o conjunto A aqui é o conjunto dos X, tal que esse X é país da Europa. Então é um conjunto formado pelos países que estão na Europa, né? Então a gente vai ter aqui Holanda, Inglaterra, Irlanda, Noruega, um conjunto formado por vários países. O conjunto B aqui, o conjunto do X, tal que X é cor da bandeira brasileira. Então nós temos aqui um conjunto com 4 elementos, verde, amarelo, azul e branco, né? Observem que mesmo aqui a gente chamando de X, esse X, na maioria das vezes, quando nós estamos trabalhando matemática, está associado a um número, né? X é um número real, um número inteiro, mas aqui não, X é um país. Logo em seguida da construção do conjunto é dito o que esse X representa. Aqui é um país, aqui esse X é uma cor, né? A outra maneira seria por uma representação gráfica, né? A representação pelo diagrama de Euler-Venn, né? Aqui nós temos aqui dois conjuntos A e B, onde o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o conjunto B tem também os elementos 5 e 6, 7, 8, 9 e 10. Observe que existem elementos que são tanto elementos de A quanto de B. Outro exemplo aqui, só que nesse caso não está especificado quais são os elementos de cada conjunto, ele dá a quantidade, mas na frente a gente vai enumerar isso como N de A, N de B, N de C, que representa a quantidade de elementos de cada um desses conjuntos A, B e C, né? Bom, o outro ponto para conjuntos seria a relação de pertinência, né? Então, dado um determinado conjunto, como nós comentamos agora há pouco, né, esses são elementos do conjunto,
né? E para cada elemento do conjunto a gente pode associar ele ao conjunto utilizando exatamente esse símbolo ou esse símbolo, pertence ou não pertence. Por exemplo, aqui eu posso dizer que a letra I pertence, aí eu utilizo esse símbolo, ao conjunto A. Enquanto eu posso dizer que a letra J é uma letra que não é uma vogal, então ela não pertence ao conjunto A. Então, que fique claro aqui, sempre que relacionarmos um elemento com um conjunto, só podemos associar isso a um desses dois símbolos. Ou determinado elemento ele pertence ao conjunto ou ele não pertence. Somente esses dois símbolos quando estivermos trabalhando de elemento para conjunto. Já na relação de conjunto para conjunto, então aqui o exemplo dá o conjunto A com as vogais A, E, I, O, U e o conjunto B com as vogais A, E, I. Observe que todo elemento do conjunto A todo elemento do conjunto B é elemento do conjunto A. Então a gente diz que o conjunto B ele está dentro do conjunto A, ele está contido em A, que é igualmente afirmar que o conjunto A contém o conjunto B. Né? Se nós construirmos aqui um conjunto C com os elementos A, E e J, nós temos que o conjunto C ele não está dentro do conjunto A, então ele não está contido em A. Né? Enquanto, do mesmo jeito, analogamente, nós podemos dizer que o conjunto A ele não contém o conjunto C, porque o conjunto C não está contido. Então, observem esses 4 símbolos aqui. Ó. Contém, está contido, não está contido e não contém. Sempre que trabalharmos de conjunto para conjunto, somente um desses símbolos poderá ser utilizado. Está contido, não está contido, contém e não contém. Bom, são alguns tipos de conjuntos que vamos detalhar aqui. Tá? Conjunto unitário, conjunto vazio, conjunto infinito. Vamos falar um pouco sobre esses conjuntos aqui. Então, o conjunto unitário, pelo próprio nome, está sendo afirmado, né? É o conjunto que tem apenas um elemento. Né? Então, esse conjunto aqui, conjunto C, tem apenas o número 5. Então, conjunto unitário. O conjunto B é o conjunto dos números naturais. Nós vamos descrever melhor esse conjunto mais na frente, tal que esse número seja menor do que 1. Então, dentro dos naturais só tem o 0. Então temos aqui um conjunto unitário. O conjunto vazio, do mesmo jeito, né? O próprio nome já indica se ele é vazio porque ele não tem elementos. E aí ele pode ser representado por essa letra do alfabeto grego ou representado por enumeração de elementos com as chaves, mas sem nenhum elemento dentro, já que ele é um conjunto vazio. Observação aqui, nunca utilizem as duas referências. Isso aqui não é um conjunto vazio, está errado, tá? Então, essa maneira, com a letra grega do alfabeto grego, letra Φ, ou com chave sem nenhum elemento dentro. Por exemplo, o conjunto D, o conjunto do X, tal que esse X é um ímpar múltiplo de 4. Mas os múltiplos de 4, quem são os múltiplos de 4? São aqueles números os quais nós podemos dividir por 4. Então, pode ser o 4, pode ser o 8, pode ser o 16, pode ser o 12, pode ser o menos 12, então aqui eu posso colocar mais ou menos 12, mais ou menos 16, mais ou menos 8, mais ou menos 4, são números pelos quais os quais são divisíveis por 4. Observem que nenhum deles é ímpar, então esse conjunto é um conjunto vazio, lembrando que também podemos representar simplesmente dessa forma. O conjunto finito, o próprio nome já indica, é um conjunto que tem uma quantidade finita de elementos. Né? Por exemplo, aqui o conjunto B tem 4 elementos. O conjunto H é o conjunto dos estados do Brasil, o X é estado brasileiro, então são finitos, são 27 estados apenas do Distrito Federal, né? Então nós temos uma quantidade finita aqui. Ele já vai ser infinito quando a quantidade de elementos é infinita, né? Eu não posso
determinar quantos elementos tem. Então é importante até, depois eu posso disponibilizar um texto para vocês sobre a questão do conjunto infinito. Então geralmente, por enquanto para vocês, né, esses 3 pontinhos indicam que esse conjunto tem muito mais elementos do que apenas o 0, 1, 2, 3 e 4. Né? Aqui, através de uma propriedade característica, o conjunto de naturais traz que x é par. Então 2, 4, 6, né? Tem o 0 que ficou faltando aqui, 8, 10 e assim por diante. Novamente os 3 pontinhos aqui para indicar que esse conjunto ele é infinito. Conjuntos iguais quando eles têm a mesma quantidade de elementos. Então esse conjunto A e o conjunto B, né? O conjunto, a palavra arte, A-R-T-E, a palavra reta, separando os elementos entre vírgula, tem os mesmos elementos. A ordem aqui em que eles são disponibilizados não importa. O que importa é que eles tenham os mesmos elementos. Todo elemento de A também é elemento de B e vice-versa. O conjunto universo é um conjunto para o qual todos os elementos no estudo estão contidos. Então, por exemplo, quais são os números menores do que 5? Os números menores do que 5 é naturais, né? 0, 1, 2, 3 e 4. E aí eu posso tomar o conjunto universo como sendo o conjunto dos inteiros, porque se eu estou falando com os naturais, todos os naturais estão dentro dos inteiros, eu posso tomar isso como sendo um conjunto universo. Conjunto disjuntos são conjuntos que não possuem nenhum elemento em comum. Por exemplo, aqui o conjunto A formado pelos números pares, o conjunto B formado pelos números ímpares, eles são disjuntos porque eles não têm nenhum elemento em comum. Se x pertence a A, então x não pertence a B e vice-versa, né? Os conjuntos A e B não têm elementos em comum. Subconjunto é quando um determinado conjunto está contido no outro, né? Então esse conjunto 2 com os elementos 2, 5 e 3 está dentro do conjunto com os elementos 2, 5, 3, 8 e 9. Então a gente diz que esse primeiro conjunto é subconjunto desse segundo porque ele está contido dentro dele. O conjunto das partes é o conjunto formado por subconjuntos. Então, por exemplo, aqui para o conjunto A, eu posso dizer que o conjunto vazio está contido em A. Eu posso formar conjuntos com um elemento só, então só o A, só o B. E eu posso formar um subconjunto com A e B. Né? E esse conjunto formado por todos os subconjuntos é exatamente chamado de conjunto das partes. O número de elementos do conjunto das partes pode ser determinado por essa fórmula, né? 2 elevado a n. Por exemplo, o conjunto A que nós vimos agora há pouco tem 2 elementos e vimos que ele tem 4 subconjuntos, né? Então basta elevar ao quadrado. Se é um conjunto com 3 elementos, então 2 ao cubo nós teríamos 8 subconjuntos deles. E as operações entre conjuntos, que nós temos a união. Podemos unir 2 conjuntos, podemos fazer a interseção, podemos fazer a diferença e podemos fazer o complementar. Mas isso é conteúdo para o próximo vídeo, tá ok? Esse vídeo termina aqui, tudo bem? Qualquer dúvida, postem suas dúvidas. Mais à frente também teremos vídeos de resolução de atividades. Grande abraço, até mais!